A saúde mental, meus amigos, muito se fala sobre isso agora nesses tempos de pandemia, de novo coronavírus. Há quem diga já que é a quarta onda da pandemia, né? Como a saúde mental virou outra crise do coronavírus. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas tiveram que mudar, foram obrigadas a mudar a sua rotina? Aí muitos problemas podem vir juntos, enfim, etc. Sobre tudo isso vamos abordar aqui neste nosso vídeo do dia de hoje, a informação mais relevante que eu, Ariel Sebo, separei para você em formato vídeo. Vai curtindo o vídeo aqui embaixo, caso você goste deste vídeo e também do nosso conteúdo, com certeza nos ajuda a crescer mais e mais aqui no canal. Vamos lá então. Em janeiro, a criadora de conteúdo, a Kelly Pinheiro, de 39 anos, estava se sentindo pronta para finalizar o tratamento da depressão. E quem tem doenças já, pior ainda, né? Para os médicos, ela estava bem o suficiente para começar o desmame dos remédios, né, que começara a tomar um ano antes, quando recebeu o diagnóstico. Mas veio a separação. O casamento de 4 anos acabou. Abre aspas, foi um baque grande, tive que mudar de cidade, vir para o interior, para a casa dos meus pais, minha depressão voltou com carga total, fecha aspas. Conta ela que hoje vive em Paulo Afonso, no Vale do São Francisco. Já na cidade voltou com a medicação, fazia caminhadas diárias, indicação da psiquiatra que a acompanhava. Mas março chegou trazendo os primeiros casos do novo coronavírus na Bahia e as primeiras medidas de distanciamento social. Abre aspas, a primeira semana foi tranquila, acho que até no primeiro mês foi levando mal, né? Mas foi levando. Mas comecei a ter crises de ansiedade e precisei ir para o hospital. Eram sintomas que minha mãe achava que eu estava morrendo. Olha só, fecha aspas, lembra ela. Kelly não está sozinha. A pandemia da Covid-19, que já faz mais de 5,8 milhões de pessoas adoecerem no mundo e mais de 360 mil mortes, também tem provocado outro efeito devastador, uma crise de saúde mental em todo o planeta. O alerta foi feito pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, neste mês. Abre aspas, o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante, fecha aspas, declarou o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, no último dia 14. No mesmo dia, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, lançou um relatório que defende justamente o investimento urgente em serviços de saúde mental. Para a ONU, eles devem ser considerados essenciais, inclusive para acesso remoto. No Brasil, onde as mortes da doença já passaram de 26 mil, os primeiros estudos sobre o impacto já mostraram o crescimento de novos casos, além da piora de pacientes que já tinham algum diagnóstico. No início deste mês, uma pesquisa com psiquiatras brasileiros mostrou que 47,9% dos profissionais tiveram aumento no número de consultas, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Esse crescimento, em alguns casos, chegou a 25%. Além disso, 89% dos psiquiatras identificaram que seus pacientes tiveram sintomas agravados no período da quarentena. Quanto a novos casos, quase 70% dos profissionais afirmaram ter recebido novos pacientes após o início da pandemia. Todos nunca tinham tido sintomas psiquiátricos antes. E a questão da quarta onda, né? A questão é que, se não for possível dizer que outra pandemia está se formando dentro da pandemia de coronavírus, a saúde, ou a emergência da saúde mental, é mais uma das consequências dessa atual crise. Na verdade, a ABP, ao lado de outras entidades médicas, acredita que se trata de uma quarta onda da pandemia. Essa divisão foi inicialmente identificada pelo pneumologista Victor Tseng, do Emory University Hospital, em Atlanta, Estados Unidos. De acordo com ele, a primeira onda é a pandemia em si, com a mobilidade e a mortalidade imediatas causadas pela Covid-19. Já a segunda onda envolve a superlotação e o colapso do serviço de saúde. Enquanto isso, a terceira onda diz respeito ao agravamento de quadros de pacientes com doenças crônicas, ou seja, aqueles que não são pacientes de Covid-19, mas sofreram o impacto da superlotação ou que, por conta do isolamento, interromperam o tratamento. E a quarta onda, então, é uma epidemia de doença mental. Muito se fala, né, que as pessoas já nascem com o gene
pré-definindo as doenças que ela terá, no caso doenças mentais, e precisa de um gatilho que ativa isso, né? Então uma pandemia como essa pode ser esse gatilho, já que o ser humano ele vive bem na sua rotina, né? Agora, se ele é obrigado a mudar de rotina, e normalmente muda para uma rotina que ele não gosta, até porque todo mundo cria a sua própria rotina com aquilo que a pessoa gosta, né? Aí você é obrigado a mudar, isto pode ser este gatilho, né? E segundo as pesquisas está acontecendo, então atenção, né? A gente já observava que o adoecimento está aumentando. Pessoas que nunca tinham adoecido começaram a ter sintomas, principalmente de ansiedade e depressão. Por outro lado, muitos pacientes com piora. Alguns que estavam ótimos, estabilizados e até tiveram alta, pioraram. Palavras da médica psiquiatra Miriam Gorender, professora dos cursos de medicina da UniFTC e da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Também diretora da ABP, ela diz que a entidade está finalizando outras 2 pesquisas, em parceria com o Ministério da Saúde, para compreender melhor como está a saúde mental dos brasileiros. O primeiro estudo é exclusivo com profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Inicialmente a entidade esperava, né, que cerca de 2.000 a 3.000 pessoas respondessem ao questionário. No entanto, em 2 semanas, 200.000 pessoas participaram. A resposta foi considerada avassaladora pela ABP, que teve até que contratar uma empresa especializada em um Big Data, né, para lidar com os dados, tamanha a quantidade de dados que foram recebidos. Abre aspas, uma equipe de pesquisadores normais não daria conta, por isso vamos divulgar quando as análises estiverem bem consolidadas. A nossa hipótese é de que vamos encontrar altos índices de sintomas, porque é isso que nós todos psiquiatras temos visto, palavras do profissional. Tá gostando do vídeo? Não esqueça, inscreva-se no canal aqui embaixo, acione o sininho, clique em todas as notificações, também compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquele amigo que gosta de ficar bem informado, que tem informação todo dia para você. Também lá no meu site, né? Você que gosta de notícias, gosta de estar sempre bem informado, acesse meu site, no Google você pesquisa Divulgação by Ariel ou www.divulgueconosco.com.br. Acesse lá as principais informações do dia, eu peneiro elas para você e deixo no site. E a mais legal, mais relevante, mais importante, mais curiosa ou mais interessante, eu converto em formato vídeo, como esta que você está assistindo agora nesse momento. Também acesse nosso site, nossa loja virtual. Temos loja virtual na área de informática, sitehospedagem.com.br/loja. Todos os links aqui embaixo na descrição, computadores, periféricos, loja virtual, hospedagem de sites, para de se estressar aí com o seu site, com a sua hospedagem, migre a sua hospedagem para nós, qualidade e bom preço para você. Também streaming de áudio, enfim, qualquer solução que você precisar na área da informática, nós temos a oferecer. Bom, seguindo aqui então, a questão dos dados, né? Abre aspas, uma equipe de pesquisadores normais não daria conta, por isso vamos divulgar quando as análises estiverem bem consolidadas, as palavras que eu dizia aí da profissional, né? Entre os profissionais de saúde que trabalham no atendimento às vítimas de Covid-19, há relatos constantes de pesadelos traumáticos. Esse fenômeno não é apenas local. Na Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, a psicóloga Deirdre Barrett identificou que os profissionais de saúde têm tido sonhos como os de veteranos de guerra ou de sobreviventes do atentado de 11 de setembro de 2001, para ver o impacto que isso é na cabeça dessas pessoas, né? Comparar com guerras e com os atentados de 11 de setembro, ou seja, a pandemia também é grave, né? Grave, com certeza mas grave na cabeça das pessoas. E esse é o objetivo do vídeo, alertar. Já a outra pesquisa é sobre a saúde mental da população em geral. Ainda aberta, ela deve servir para que os gestores dos serviços de saúde tenham uma dimensão do problema no futuro. É possível participar através de um link. Eu vou deixar aqui em anexo, aqui embaixo na descrição desta matéria, o site Covid-19 e Saúde Mental, como você está se adaptando? Participe, acesse se você se interessar. Abre aspas, temos coisas que são normais. Ficar preocupado é normal, ficar ansioso é normal,
A questão é quando isso se prolonga por muito tempo. A gente precisa olhar para isso, até para que não tenha uma onda de suicídios, fecha aspas, alerta Miriam. A própria depressão, né, ela vem quando a tristeza, todo ser humano sente tristeza, né? É uma das causas, né? Lógico que existem outras, né? Quando a tristeza vem, mas ela precisa acabar, a sua vida precisa voltar ao normal. Se a tristeza fica na sua cabeça, na sua vida por muito tempo, ela pode virar uma depressão, né? Novos casos. Em muitas clínicas de Salvador é possível notar que as tendências se repetem. Na Holis Psiquiatria, é isso? Porém, a médica psiquiatra Fabiana Neri, professora da Faculdade de Medicina da UFBA, tem observado 2 fenômenos que acredita serem distintos, mas complementares. De acordo com ela, entre os pacientes que estavam assintomáticos, com acompanhamento regular e quadro controlado, não houve piora. Em outros casos, de pacientes que não vinham fazendo acompanhamento adequado ou faziam de forma irregular, houve piora. Na clínica que oferece consultas particulares e através de planos de saúde. Os atendimentos presenciais hoje são apenas 20% do que eram no mesmo período do ano passado. Já os outros 80% têm acontecido por meio da telemedicina. No alerta da OMS, ela destaca o surgimento de novos casos. Abre aspas, são pessoas que não tinham histórico de transtorno psiquiátrico ou tinham sintomas leves e agora começam a apresentar sintomas principalmente do cunho da ansiedade e dos transtornos de humor. Fecha aspas, explica. Além da já conhecida depressão, entre os transtornos de humor estão o transtorno bipolar e o transtorno esquizoafetivo. Daí a importância de observar situações que indiquem mudanças no padrão de funcionamento do corpo, como alterações no sono, no apetite, no humor, a exemplo da irritabilidade. Abre aspas, lembrando que nós estamos passando por uma fase de alterações. Não dá para comparar com como era antes da quarentena, mas assim como o indivíduo consegue perceber, a família também é fundamental para identificar falta de vontade, desânimo, falta de concentração. Fecha aspas, lista a psiquiatra. Por isso eu gosto desses vídeos informativos. São informações que as pessoas muitas vezes não vão atrás ou sequer recebem, né? Você talvez não vai também no profissional, não vai no psicólogo, não vai no psiquiatra. Então são dicas bem interessantes. Abrir o olho, cuidar quem está aí na sua casa, cuidar com você mesmo. Será que você não está entrando em algum desses exemplos citados? Muita atenção nessa hora, né? As doenças psiquiátricas geralmente são causadas por um tripé. Olha só, a predisposição genética, que falávamos antes, né? As questões ambientais, e nesse contexto entram a pandemia, a questão financeira, o distanciamento das pessoas. E por fim, as características de personalidade próprias de cada indivíduo, né? 3 questões então. Além disso, de acordo com a psiquiatra, já é sabido que todos os sintomas de estresse prolongado afetam o sistema imunológico. Se a pessoa vive uma situação de estresse e não está sabendo lidar com ela, é bem provável que comece a ficar gripada com frequência, ou tenha doenças de pele, por exemplo. Olha só. Abre aspas, sem dúvida, um quadro de ansiedade não controlado é associado a um quadro de baixa imunidade. Se isso vai ter uma consequência clara ou direta sobre a Covid-19, é difícil dizer. Mas, de forma geral, transtornos de estresse podem diminuir a imunidade, fecha aspas. E os sintomas? É por isso que é importante observar cada mudança no corpo ou sintoma estranho. Com a empresária Isabela, né, um asteriscos aqui porque é um nome fictício, né? 27 anos, a primeira manifestação foi uma dor no estômago constante. Além da dor, que não passava, sentia azia e refluxo após as refeições. Olha só quantas dicas num vídeo só. Vai curtindo, hein? Já vai curtindo aí. Era uma gastrite nervosa provocada pela ansiedade, pelo estresse elevado. Perdeu o apetite por completo. A falta de vontade para comer é apontada por especialistas como um dos sinais que devem ser observados com cuidado. Abre aspas, comecei a fazer coisas para distrair a mente e também exercícios, tipo dançar com o YouTube, e melhorou. Aos poucos voltei a comer as coisas, fecha aspas, explica ela. Em outros casos, mesmo quem já faz algum acompanhamento psicológico tem buscado ajuda médica.
Esse foi o caso do professor Eduardo, mais um asterisco aqui, 35 anos, que escutou a recomendação da própria terapeuta para que fosse a um psiquiatra. Na terapia desde 2017, entre idas e vindas, ele viu a rotina mudar na quarentena. Fazia o mestrado em engenharia enquanto frequentava a academia, o pilates e ainda o trabalho voluntário na igreja. Mas, há mais de 2 meses sem sair de casa, tudo parou. Chegou a ficar 25 dias sem fazer exercícios físicos. Aspas, outro detalhe, Aspas, só comendo. Parei completamente minha pesquisa. Sento na frente do computador e não consigo produzir, fecha aspas, revela. Para a cabeça, para a parte física, para a parte social, são muitas paradas e as pessoas realmente sentem esse impacto, com certeza. Com o sono prejudicado, mais um item, vieram pesadelos com frequência. Daí a indicação para buscar também um médico, além da psicoterapia. No início, Eduardo resistiu. Ainda assim, decidiu ir. Ao chegar lá, escutou que passava por um agravamento da ansiedade e que o quadro poderia evoluir para uma depressão. Abre aspas, eu estava muito desconfortável em ir para a consulta, pois não queria tomar remédio. Ele me prescreveu o Rivotril e explicou a importância de tomar. Já tem 1 semana que estou com o remédio em casa e só consegui tomar uma vez. Estou resistente, até porque ele falou que o tratamento deve durar 1 ano, fecha aspas, conta. Ele nunca tinha tomado nenhum medicamento para transtorno de humor ou ansiedade antes. O Rivotril, um dos nomes comerciais do clonazepam, é um ansiolítico usado para tratamentos de ansiedade, transtornos de humor, crises epilépticas e síndromes psicóticas. É um dos medicamentos mais populares entre os tratamentos psiquiátricos. Procurado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa informou que não tinha dados de vendas de medicamentos. Dados disponibilizados pelo órgão até 2012, porém, indicam que o clonazepam já era a substância industrializada mais consumida na Bahia, entre 2009 e 2012, à frente da codeína e da testosterona. Prescrição médica. Ainda é difícil saber ao certo em quanto aumentaram as vendas de medicamentos como o Rivotril, além de antidepressivos, calmantes, indutores de sono na quarentena. No entanto, o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado da Bahia, o Sincofarma, o Luiz Trindade, admite que teve crescimento. Abre aspas. Houve realmente um aumento muito grande, mas a gente não faz esse levantamento. Fecha aspas, diz ele, explicando os motivos para não conseguir estimar. Procuradas, redes de farmácia como a Extra Farma, a Pague Menos e a São Paulo informaram que não poderiam compartilhar os dados. No entanto, é possível ter uma noção de como a demanda cresceu pelos dados da eFarma, empresa de gerenciamento de planos de benefícios de medicamentos. Só em abril, o consumo de antidepressivos prescritos por planos de saúde empresariais cresceram 180% aqui no Brasil. De janeiro a abril, o aumento de consumo foi de 196% em relação ao mesmo período do ano passado, com crescimento de 117% nas vendas. E desde o começo da quarentena, a psicóloga Kelly Neves tem percebido uma angústia maior em alguns pacientes. Sintomas de sofrimento se tornaram mais comuns e, por vezes, começaram a atrapalhar a rotina dessas pessoas. Por isso, ela logo se viu indicando que alguns dos seus atendidos buscassem também o suporte de um médico psiquiatra. É justamente na consulta clínica que um psiquiatra pode identificar se uma pessoa precisa ou não de medicação. Abre aspas, dentro dos pacientes que atendo, 20% precisam ir a esse profissional, mas tem outros que já são medicados. Com esses, a gente pede que mantenham a visita ao psiquiatra, fecha aspas, diz ele. Ela também já esperava que houvesse uma piora nos sintomas. Ao longo das semanas, foi fácil notar as mudanças nas demandas dos pacientes, abre aspas, até com aqueles que têm um potencial de resiliência bacana, o medo começa a aparecer diante dessa situação. Começam a vir a ansiedade e os pensamentos catastróficos. Mudanças.
A fisioterapeuta Laila Silva, de 28 anos, sentia que estava bem. Por isso, naquele dia, há 2 semanas, só precisava ir à farmácia. O estabelecimento aberto, por ser considerado um serviço essencial, ficava a poucos metros da sua casa. Mas, ao chegar, uma negativa, a receita do médico. Um indutor de sono de prescrição controlada tinha vencido 4 dias antes. A última caixa que tinha em casa havia acabado. Abre aspas, tive uma mini crise de pânico. Comecei a chorar loucamente na farmácia porque achava que não conseguiria dormir sem o remédio. Foi horrível. Não achei que fosse chorar, fecha aspas, diz ao lembrar do episódio. Em dezembro, ela recebeu o diagnóstico de ansiedade, depressão e também o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo em São Paulo, onde passou a morar para fazer mestrado. Mas com o início da quarentena, retornou para a Bahia, para ficar com a família. Foi aqui que começou, que no começo de março, que um psiquiatra suspendeu os antidepressivos e receitou apenas o indutor de sono. Parecia estar bem. Abre aspas, ele achou que eu estava bem e realmente acho que nesse sentido estou, porém não sei avaliar se regredi. Eu estava com uma rotina legal em São Paulo, estudava, tinha aula, fazia pesquisa, me sentia útil e feliz. Voltar para cá significou perder tudo isso e ainda juntou a quarentena, fecha aspas, explicou. Na farmácia, os funcionários a ajudaram a se acalmar. Recebeu água, foi orientada a sentar e juntos fizeram uma contagem para que ela se tranquilizasse. Por telefone, o médico que a acompanha disse que era normal se sentir assim e que não se cobrasse tanto. Pediu que marcasse uma consulta pessoalmente. No início do distanciamento social, ela acredita que estava mantendo uma rotina aqui. Fazia exercício físico, tinha horário para estudar e pesquisar, em alguns dias nem tomava remédio. Abre aspas, mas fui parando a atividade física e tinha dias que não conseguia estudar, ficava só agonizando. Mesmo assim, eu sei que está tudo bem em não estar bem, fecha aspas, reflete. Hoje, ela tenta voltar à psicoterapia. Está tentando marcar com a antiga psicóloga, com quem se trata antes de se mudar. Ou se tratava antes de se mudar. Abre aspas, como eu saí, estou numa fila de espera, mas acho que estou ficando bem. Estou voltando aos treinos, aos poucos, e tento ter paciência comigo mesma. No caso da criadora de conteúdo Kelly Pinheiro, lá do começo deste vídeo, a quarentena veio acompanhada de falta de ar, tontura e desmaios. Às vezes demorava para acordar. Na última vez em que passou mal, entrou no hospital pela ala vermelha. Com pressão arterial muito baixa, passou direto pela triagem. Desde o começo das crises, sabia o que estava acontecendo. Trancada em casa, via as notícias sobre a pandemia e só pensava nas incertezas do futuro. Em pouco tempo, parou de escrever em seu perfil no Instagram, que usa como Instablog, e de onde vem parte da sua renda. Para piorar, há pouco mais de 2 semanas, um novo baque. Abre aspas. Há 15 dias, meu pai faleceu do coração. Teve 4 paradas cardíacas aqui em casa e outras 6 no hospital. Dessas 4, em 2 eu estava presente. Eu gritava, tentava ajudar, foi terrível. Agora a gente está vivendo esse luto. E uma das dificuldades de Kelly é justamente encontrar uma psicóloga ou psicólogo que possa ajudar no tratamento. Abre aspas, eu voltei a caminhar pelo menos meia hora, mas o que acho pior são os julgamentos. O que mais ouço é que depressão é frescura, que ansiedade é frescura, ainda é um tabu para muita gente, é verdade, né? Ainda é um tabu para muita gente. De fato, nem todo mundo tem conseguido ter acesso a atendimento psicológico durante a pandemia. Foi pensando nisso que a Prefeitura de Salvador lançou a plataforma online Psil Acolhimento no final de abril. A ferramenta que é gratuita e foi criada em parceria com as startups Cubus Tecnologia e Sanar, busca conectar psicólogos voluntários aos cidadãos através do endereço. Olha só a dica, psilacolhimento.com.br. Vou deixar também aqui na descrição caso você queira utilizar deste link. Até vou salvar aqui para não esquecer de postar depois. Desde o começo do serviço, mais de 330 psicólogos já foram validados para atender
e mais de 5 mil pacientes já se cadastraram. Olha só que interessante, né? Ao todo, mais de 1,2 mil pessoas foram atendidas e o serviço já contabiliza 2,4 mil atendimentos, ou seja, uma mesma pessoa pode ter sido atendida mais de uma vez. Uma das voluntárias é a psicóloga clínica Silvana Alvim, que tem mestrado em psicologia social pela UFBA. Baiana, ela mora em Rotterdam, na Holanda, desde 2018. Na época da mudança, sentiu que alguns dos pacientes ainda tinham a necessidade de manter o vínculo por um tempo. Assim começou a se familiarizar com o atendimento online, regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia desde aquele momento. Quem não se familiarizou ainda com os trabalhos online, devagarinho vai se familiarizando, né? Porque é uma nova realidade. O primeiro caso de Covid-19 na Holanda foi registrado na mesma semana que o Brasil teve a sua primeira confirmação, 26 de fevereiro. No entanto, a proximidade com a Itália fez com que os sentimentos de ansiedade e estresse atingissem o país europeu um pouco antes na avaliação de Silvana. Abre aspas, isso já estava acontecendo aqui, e eu vi que existia uma possibilidade de contribuir com o Brasil, pelo que estava por vir. Então iniciei atendimentos online voluntariamente antes do PSIL. Pessoas que já me conheciam e faziam terapia comigo indicavam outras para virem até mim, fecha aspas, lembra ela. Em seguida ela foi convidada a participar de uma rede de voluntários, de psicólogos em Santa Catarina, ou psicólogas, onde também morou por 10 anos. Na rede também atendeu online. Abre aspas, eu senti que havia muita necessidade de que esse atendimento fosse respaldado por uma instituição, por uma rede de atendimento. Não era simplesmente abrir a opção de fazer atendimento à distância. Não era suficiente, fecha aspas, analisa ela. Foi assim que ela também se viu em outro fronte, a linha de frente do combate às doenças mentais na pandemia do coronavírus. Só no PSIL Acolhimento, ela estima já ter atendido mais de 20 pessoas. Para organizar a rotina, separou 2 dias, segundas e quintas, nos turnos da tarde. Como ela está 5 horas à frente, pelo fuso horário, acaba ficando disponível no horário da manhã, por cerca de 3 horas. Eventualmente, aos finais de semana, disponibiliza outros horários. Entre os atendimentos, os mais frequentes são os que usam alguns dos serviços públicos de saúde mental. Abre aspas. Uma coisa é ir num consultório particular, receber o coquetel e fazer o acompanhamento, mas se você é um paciente do SUS, muito do tratamento é baseado em atividades multidisciplinares do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Você tem a demanda dessas pessoas que não têm mais a rotina no CAPS, nas oficinas, na grupoterapia, fecha aspas, explica. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as atividades grupais do CAPS da rede municipal foram suspensas, seguindo a orientação para evitar aglomerações como forma de prevenção e enfrentamento da pandemia. No entanto, o serviço de atenção psicossocial está mantida, inclusive no horário de funcionamento normal, das 8 às 17 horas. Existe manutenção e implementação de protocolo de higienização na chegada e também saída do serviço. Os acolhimentos estão acontecendo, respeitando o distanciamento social e com o uso de equipamentos de proteção. A maioria, porém, tem sido agendada. E quem busca um atendimento psicológico de emergência está procurando uma forma de se estabilizar emocionalmente. É o que explica a psicóloga clínica Silvana Alvim, que é uma das voluntárias da plataforma PSIL Atendimento. Abre aspas, o atendimento da psicologia de emergência, de desastres, é de início, meio e fim. Tem uma técnica que obedece certos critérios, além de ser um atendimento que necessita de eficiência e foco, fecha aspas, de Silvana. Essa é a importância de pegar as informações com profissionais, né? Assim como eu estou fazendo agora, não sou eu que estou falando, e sim são profissionais. Quando você se consulta, inclusive com eles, eles têm ensinamentos, eles aprenderam, eles têm técnicas a utilizar, enfim, para fazer algo que já é comprovadamente seguro e que trará resultados para você. O importante, então, nessa escuta qualificada é separar o que é uma demanda de emergência e o que é uma demanda de psicoterapia, por exemplo. Na plataforma, ela tem atendido principalmente mulheres jovens, com idades entre 20 e 30 anos. No entanto,
a presença dos profissionais de saúde entre os que buscam atendimento se destaca, olha só, abre aspas. Já atendi pessoas do próprio hospital, técnico de enfermagem, enfermeiro, pessoas da gestão hospitalar. Estava tão insuportável para eles a ponto de que ao chegar no hospital, a primeira coisa que fizeram foi buscar atendimento, fecha aspas. Silvana já tinha experiência em atendimento de emergência, em situações de colapso e crise. Em 2010 fez uma especialização em recuperação em saúde mental nos Estados Unidos, mas tão logo começou a pandemia, buscou outras capacitações. Acabou fazendo um curso online da Universidade Johns Hopkins. Já a psicóloga Mila Arouca, gestora da clínica de psicologia da Escola Baiana de Medicina, conta que no serviço, desde o dia 25 de março, os pacientes estão sendo atendidos à distância. Há pouco mais de um mês, a equipe formada por 9 psicólogas abriu a agenda também para novos pacientes. Abre aspas. O que a gente tem percebido é que são muitas ligações e muita procura para entender o atendimento, Entender o atendimento. Muitas buscam atendimento gratuito. Na clínica, as psicólogas atendem com valores sociais. No entanto, um grupo de voluntários da Baiana tem feito escuta especializada, que deve ser de no máximo 3 sessões. Mais de 50 pessoas já buscaram a clínica tentando contratar o grupo de acolhimento, ou contatar esse grupo. Entre os pacientes, as questões que mais têm aparecido nesse período são relacionadas à ansiedade, pelo momento e pela incerteza quanto ao futuro. Há ainda muitos relatos de dificuldades de se organizar ou de manter a rotina, seja com aqueles que estão trabalhando em home office, seja com profissionais que estão na linha de frente no combate à doença. Abre aspas. Quem já tinha questões anteriores e já estava pensando em fazer acompanhamento psicológico, neste momento vê que as questões podem ser potencializadas, explica a Mayla. E quais são os sinais aos quais devemos ficar atentos? Vamos lá. Sono. Alterações, como não conseguir dormir, dormir demais, sono bagunçado. Alimentação. Perda de apetite, comer muito mais ou muito menos do que normalmente come ou comia. Tristeza muito forte e frequente, muito além de uma tristeza normal. Hipersensibilidade. Humor alterado. Ansiedade patológica, é normal ficar ansioso nesse contexto, mas uma ansiedade que tira o sono não é normal. Não conseguir ter a rotina. Taquicardia e respiração ofegante. Falta de motivação. Dificuldade para organizar o pensamento. Pensamentos catastróficos com frequência, olha só, Abuso de álcool e drogas. Não conseguir ter contato com as pessoas que gostam. E o último, feedback familiar. Se outras pessoas que convivem com você têm notado alterações no seu comportamento. E para finalizar aqui, quais são as principais doenças psiquiátricas que têm se manifestado na pandemia? Vamos a elas. Ansiedade, depressão, transtorno bipolar e a síndrome do pânico. Então tá aí, amigos, meu vídeo já ficou bastante longo, mas com certeza é um assunto bastante interessante, que você acompanhou por aqui, a 4ª onda da pandemia, como a saúde mental virou outra crise do coronavírus, Eram sintomas que minha mãe achava que eu estava morrendo, palavras que você ouviu aqui de uma paciente, Interessante e importante pararmos para pensar se isto tudo está entrando na nossa vida ou não, se nós estamos sabendo lidar com tudo isso ou não, Pense nisso e evite futuros problemas com você e também com as pessoas que você ama, aquelas pessoas na sua família e, claro, procure um profissional se você julgar necessário, tá bom? Sou Ariel Selbach, agradeço a sua audiência, a sua companhia. Não esqueça, se gostou do vídeo, dá aquela curtida, incentiva e ajuda o canal a crescer. Inscreva-se também, acione o sininho, clique em todas as notificações e acesse nossas redes sociais e também nossos sites, o site de notícias, que é o site
que é o divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel, e a nossa loja virtual, que é o site hospedagem/loja. Aqui embaixo todos os links para você. Certo? Um abraço apertado do Ariel Silva e até o próximo vídeo. Valeu!